Olá, queridos alunos e alunas, tudo bem com vocês? Estou aqui para gravar mais uma videoaula para vocês a respeito agora da apelação cível, tá? Estou aqui no meu escritório, então peço desculpas de antemão pelo ângulo mais próximo e o tom mais informal do vídeo, mas de uma certa forma eu me sinto até mais à vontade, pois assim dá uma característica mais informal e mais próxima entre eu e vocês, tá ok? Então, vamos lá. Hoje, pessoal, eu quero falar da apelação cível, igual o material eu já coloquei lá no nosso sistema do Canvas para estudos. E a apelação é talvez o recurso mais comum que vocês vão se deparar aí nos tribunais, né? E talvez isso tenha uma explicação muito lógica, pelo simples fato de que da sentença cabe a apelação. Essa, aliás, é a redação do artigo 1009 do CPC. Ou seja, quando você entra com um processo, logo você busca o provimento jurisdicional, né? Esse provimento jurisdicional só é analisado por meio de uma sentença. Então é mais do que natural que as pessoas não se conformem com o teor dessa sentença, ou com parte dela, ou com eventualmente até algum vício processual nela contido. Então, não raro, a apelação aparece num processo quase que como naturalmente ele ocorre. Pois bem, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para alguns aspectos pequenos sobre a apelação, mas de suma relevância. O primeiro ponto que eu até coloquei no material escrito é que mudou-se no CPC 2015 a forma de admissibilidade da apelação. Veja bem, quem profere a sentença, e só um cliquezinho aqui, sentença é uma daquelas hipóteses em que conduz à extinção do processo com base no artigo 485 ou 487 do CPC, com ou sem resolução de mérito. Dá uma olhadinha lá, que é muito importante a gente ter isso em mente. Ou seja, a gente só vai compreender a apelação se a gente souber o que a gente está impugnando. Combinados? Pois bem, feito isso, feita essa observação, como eu disse anteriormente, quando você ajuiza uma ação, você espera a obtenção de um provimento jurisdicional, do contrário, você não entraria na justiça, não é mesmo? E ao obter esse provimento, surge uma sentença que vai extinguir o processo, com ou sem resolução de mérito. Pois bem, assim sendo, a apelação é o caminho natural para recurso. E o que a apelação tem de tão especial? Ela devolve ao tribunal não só a questão de fato, mas também a questão de direito ao tribunal. Ao contrário, por exemplo, dos embargos de declaração que não se prestam a pretender a reforma da sentença, a apelação sim, ela visa a reforma da sentença nas suas questões de direito afetas ao julgamento que ocorreu na primeira instância. Então você dirige essa apelação ao juiz de primeira instância, tá, pessoal? O próprio juiz que proferiu esse julgamento é que, do julgamento da sentença, e proferiu a sentença, claro, é que receberá a apelação. O que mudou é que no CPC 2015, o recebimento desta apelação é meramente pro forma pelo juiz de primeira instância. Porque antes, no CPC 1973, havia um chamado primeiro juízo de admissibilidade, onde o juiz verificaria ali os pressupostos, né, recursais estariam ou não presentes, como, por exemplo, preparo, tempestividade, cabimento, dentre outros, tá? Acontece que no CPC 2015 isso mudou completamente, pessoal. O juiz de primeira instância só recebe o recurso para oportunizar a parte contrária que apresente as contrarrazões, que é o mesmo prazo que se tem para apelar, ou seja, de 15 dias. Aí fica a dica, tá, gente? Prazo para contrarrazões é sempre o mesmo que se tem para interposição do próprio recurso. E para forma para que se encaminhe ao tribunal de quem? Tribunal de quem? Só lembrando, é o tribunal acima naquela competência natural. Perfeito? Dá uma olhadinha lá, nas nossas primeiras aulas de Teoria Geral dos Recursos, tem lá um mapinha da organização judiciária. Então, o tribunal de quem é aquele imediatamente superior. Então, veja bem, o tribunal de quem é quem efetuará única e exclusivamente o juízo de admissibilidade. Ou seja, não compete mais ao juiz de primeira instância fazer a admissibilidade. Professor, então você quer dizer que se eu entrar com uma apelação
fora do prazo, o juiz de primeira instância tem que mandar para o tribunal? Sim, ele tem que mandar. É o tribunal que irá dizer se ela está fora ou dentro do prazo. Combinados? Isso é de uma valia interessante, porque, veja bem, no CPC de 73, isso desafiava uma decisão do juiz de primeira instância de inadmissão do recurso, por exemplo, ou de admissão. E essa decisão era uma decisão interlocutória, e nós vamos ver nas próximas aulas que contra a decisão interlocutória cabe agravo no instrumento. Então, olha que loucura, você apelava, o juiz de primeira instância admitia ou inadmitia, e essa decisão que admitia ou inadmitia era passível de agravo de instrumento, que iria para o próprio tribunal que iria julgar a apelação. Então, ou seja, nós cortamos um caminho lógico, né? E foi muito bem-vindo essa mudança no CPC 2015. Combinado, pessoal? Uma outra observação que eu gostaria de fazer a vocês é aqui no artigo 1009, parágrafo 1º, tá? O CPC 2015, ele mitigou a figura do extinto agravo interno, ou chamado também, falei errado para vocês, do agravo retido. O agravo retido era aquele que você, no curso dos autos, ainda tinha que deixar uma questão pendente lá, para no momento da apelação, caso subisse ao tribunal, reiterá-lo nas preliminares da apelação, para somente então o tribunal analisar o agravo retido, que estava ali em banho-maria no processo há muitos anos. Então, o agravo retido foi extinto do CPC 2015, não consta do rol do artigo 994 do CPC. Combinados? Em seu lugar, e nós vamos entender isso até melhor na próxima aula, quando a gente analisar o agravo de instrumento, que nem toda decisão interlocutória desafia a interposição do chamado agravo de instrumento. E aí tem questões que, se pelo pressuposto do cabimento, se você não pode impugná-la com agravo de instrumento, ela é uma decisão interlocutória e não há recurso específico cabível contra isso, o que faremos? Não vai precluir? Não. Olha o que diz o artigo 1009 do CPC, o qual vou ler aqui para vocês. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. Ou seja, se tiver uma questão acessória que não cabe agravo de instrumento, o legislador foi muito sábio ao deixar aquilo ali, olha, isso não vai precluir. Quando você for apelar, você faz uma preliminar e traz aqui essa informação. Olha, lá atrás ficou. Posso dar um exemplo? A decisão interlocutória que defere ou indefere provas não é uma das decisões que está no rol taxativo da qual cabe agravo de instrumento. E aí? Vai precluir? Não vai. Na apelação você vai alegar lá, olha, me foi indeferida a produção de prova, por exemplo, uma prova pericial, e essa prova pericial poderia trazer uma sorte diferente ao processo. E por que se deixou para o segundo momento? Porque, veja bem, o juiz pode ter indeferido a prova pericial e, mesmo assim, a sentença foi procedente, ou seja, se tornou desnecessária, fazendo se parecer um pressuposto que é o do interesse recursal. Vê como tudo se encaixa? Então, recomendo a vocês que deem uma boa lida no artigo 1009, parágrafo 1º do CPC. Ele é uma grande novidade, é uma importante questão que é cobrada aí diuturnamente em concursos, prova da ordem, pessoal, e também, por que não, nas minhas provas, claro, para que vocês fiquem bem craques no assunto. Combinados? De mais a mais, a apelação, ela desafia preparo, ela desafia poste, remessa e retorno, se não for um processo eletrônico, né? E, como eu já disse, aqui ela é na primeira instância dirigida ao tribunal ad quem. O que eu quero combinar com vocês é que eu enviarei para vocês ao longo das nossas unidades, aqui no momento mais oportuno, quando a gente já entrar mais na prática das peças, essas questões todas, um modelo de apelação para que a gente possa estudar e vocês possam, inclusive, treinar para que a gente faça a nossa prova prática profissional. Ok? Nós teremos aí uma provinha de peça, tudo direitinho na nossa disciplina. Beleza, pessoal? De mais a mais, a matéria é simples. Recomendo vocês a leitura dos artigos 1009 até o 1014. É coisa curtinha e lá está tudo na redação. Não deixem também de dar uma boa lida na doutrina de preferência de vocês. Por exemplo, aqui tem os montes aqui atrás, né? O livro é sempre um bom acompanhante do operador do direito, né? E
vamos abrir discussões, vamos abrir diálogos lá no nosso sistema do Canvas para que possamos tratar do assunto sobre dúvidas, contrapontos, e é muito importante a participação de vocês. Combinado, pessoal? Agradeço imensamente mais uma vez e vamos, que agora estamos entrando na parte melhor do nosso curso, que são os recursos em espécie, onde a questão fica muito mais pragmática, muito mais palatável. Combinados? Um grande abraço, foi ótimo tê-lo novamente. Um abraço, tchau, tchau.